pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E nessa aula nós vamos aprender a fazer um panetone vulcão. Nesse caso eu escolhi o chocotone para fazer e nós vamos utilizar o recheio de brigadeiro belga, que está na parte dos nossos recheios no curso, tá? Então a gente vai usar ele nessa consistência bem molinha, tá? Como um brigadeiro de colher. Lembra de quando na aula eu expliquei para vocês o ponto certinho, que a gente poderia deixar ele um pouquinho mais molinho, né? Então a gente vai utilizar nessa consistência um pouco mais mole. A gente não pode deixar chegar no ponto de brigadeiro de enrolar, muito consistente, porque a gente quer que quando partir o nosso chocotone, ele escorra o recheio. Então, por isso, esse nome de vulcão, né? Como essa parte aqui tá muito alta, eu vou vir com a tesoura e vou cortar uma parte. Porém, nós não vamos retirar da embalagem, tá? E eu já explico para vocês o porquê. Então, vamos lá. Vou deixar aqui baixinha. E não vou tirar, por quê? Porque o nosso panetone, ele é bem macio. Se a gente retirar, corre o risco dessa cobertura, desse recheio, que é muito mole, escorrer e acabar vazando pelas laterais. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer todo o processo de rechear, vamos tampar ele normalmente, porém, nós não vamos tirar da embalagem, tá certo? Essa é uma forma de proteger. Os demais que nós vamos fazer, a gente tira da embalagem, tudo certinho. Mas o vulcão, para você ter mais segurança na hora do transporte, na hora de entregar para o seu cliente e você manusear sem que corra o risco de estragar, é sempre bom você não retirar dessa embalagem, tá? O vulcão, os demais dá para você retirar tranquilamente. Até porque a maioria dos panetones, quando a gente vai decorar, a gente vai jogar uma cobertura, né? E essa cobertura a gente quer aproveitar. Então, é bom retirar a embalagem. Porém, no caso do panetone vulcão, não, tá? Então, eu vou vir aqui. A gente pode fazer o furo dentro dele de duas formas diferentes. Nesse caso, do panetone vulcão, eu prefiro fazer o corte dessa forma. Porém, vocês podem também retirar toda a tampa. Então, você pode vir retirar aqui ou pode fazer dessa forma que eu acabei de explicar, tá? Então, a gente vai tirar essa parte. Eu gosto de tirar bastante, tá? Por isso, a gente deixa dentro da embalagem, que assim a gente consegue colocar mais recheio. E aí, nós criamos esse buraco aqui dentro do nosso panetone. Quando a gente fez essa parte, a gente vai vir com o recheio, lembrando que a consistência tem que ser essa consistência mais molinha, e a gente vai rechear. Ele tem que ficar não completamente cheio, tá? Então, aqui tem um espaço de 2 dedinhos para que a gente possa colocar a tampinha. E aqui eu vou retirar o excesso, vou recortar, né? E vou vir tampar. Certo? Depois disso, a gente pode vir com essa mesma cobertura, com esse mesmo recheio, e colocar por cima, colocando de uma forma que ele fique bem bonito. Já caidinho, a gente pode fazer com as costas da colher.
Bem simples, a gente só pega um pouquinho do recheio e passa aqui com as costas da colher, tá? Como a gente não tira a embalagem, então a gente não precisa fazer caindo em toda a lateral do nosso chocotone, tá certo? Bom, gente, para finalizar, agora que a gente já colocou essa parte de cima, eu separei brigadeiros. Porque, como a gente selecionou o recheio de brigadeiro belga, então vamos decorar com brigadeiros, tá? Esses brigadeiros são os brigadeiros que a gente já aprendeu também, então vocês podem utilizar, se vocês quiserem fazer uma decoração com frutas, colocar as aplicações que nós aprendemos nas lives, que vocês têm também acesso. As decorações natalinas em pasta americana também pode, fica a critério de vocês, tá? Eu vou aproveitar que sobrou aqui um pouquinho do nosso recheio e vou fazer um mini, tá? Como ele é bem pequenininho, eu vou tirar, também não vou tirar a parte da embalagem, tá, gente? Então, vamos tirar aqui. Eu vou tirar bastante aqui a parte interna do nosso chocotone. E vamos rechear. A mesma coisa, a gente vai tirar o excesso aqui desse chocotone para poder fazer a tampinha. Certo? Mesma coisa que nós fizemos com o maior. E aí, por cima, nós colocamos a cobertura. Para que serve essa cobertura? Além de dar um charme, um toque a mais, ele vai esconder essa abertura que nós fizemos. Então, o ideal é que a cobertura vá até pelo menos aonde a gente fez a abertura, tá? Então, nós fizemos aqui. O que nós vamos fazer? Esse daqui eu vou colocar os brigadeiros. Eu vou colocar um brigadeiro nesse daqui também. E ainda por cima, nós podemos colocar aquelas miçangas. Então, a gente tem aqui aquelas miçanguinhas pintadas de dourado, que é aquelas miçanguinhas que a gente compra em pacotinho. Elas vêm assim, em pacotinhos dessa forma, tá? E aí, a gente pode utilizar. Essas daqui eu coloquei um pouquinho mais de pó dourado. E a gente pode vir aqui por cima. Só para dar um toquezinho a mais. E estão prontos os nossos chocotones vulcão, certo? Eu vou abrir um para que vocês possam ver como que fica. Eu vou abrir o pequenininho para vocês verem como fica o corte e ver essa cobertura escorrendo do jeito que tem que ficar, tá certo? Então, vamos lá. Bom, eu vou tirar o brigadeiro para ficar mais fácil o nosso corte. E aí, aqui, quando a gente abre, a nossa cobertura escorre, tá? É uma cobertura um recheio
bem molinho, tá vendo? Para que ele realmente escorra quando o cliente for partir. Se a gente tirar essa embalagem, o nosso panetone, ele é bem molinho. Então, a gente não vai conseguir manter a segurança de que ele vai ficar certinho. Então, não tirando a embalagem fica melhor, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso chocotone vulcão. Vocês podem utilizar todas as receitas que nós temos de recheio do nosso curso, vocês podem utilizar para poder fazer o seu chocotone vulcão. Sempre lembrando do ponto do recheio, tem que ser mais molinho para que na hora que partir o recheio escorra, tá certo? Então é isso. Espero que tenham gostado, um super beijo e até nossa próxima aula.